a ele todos os publicanos e pecadores, e os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, e não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que qualquer por 99 justo que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se podemos sentar. Amém. Meus amados, a palavra de Deus, ouvintes, todos nós que ouvimos, mas eu digo também que nós não devemos ser apenas só ouvintes, como diz Tiago, diz assim: se alguém é ouvinte e as não pratica, né? Então é como ouvir e os praticar a palavra de Deus no nosso coração. O Senhor diz, Evangelho de João 8:47, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E vós escutais a palavra de Deus, porque sois de Deus. Então você vê que mesma coisa é Romanos 10:17. Eu tenho fé, mas diz assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, irmãos, ouvindo a palavra de Deus é um símbolo de fé, é um sinal que nós temos fé. E quando nós guardamos a palavra de Deus, ouvimos a palavra do Senhor nosso Deus poderoso, e quando nós colocamos em prática, nós somos tidos como filho de Deus, obediente aos vossos pais, ao vosso Senhor. Então nós vimos esse texto do livro do Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, sei como conhece. Nós vemos algumas parábolas. A primeira parábola que a Bíblia nos conta é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola só no capítulo 15, só no capítulo 15. A primeira parábola fala da ovelha perdida. A segunda parábola fala da dracma perdida. A terceira parábola vai falar lá no versículo 11, que é do filho pródigo, do filho que havia se perdido, que tinha perdido ao seu pai, parte de sua herança. Então nós estamos falando, irmão, de algo que se perdeu e foi encontrado. Para muitos você era uma dracma perdida. Para muitos você era como uma ovelha perdida. Para muitos você era como um filho pródigo que estava perdido. Mas o pai a encontrou. O Senhor, como uma daquelas ovelhas que estava perdida, o pai deixou as 99 e foi atrás ao encontro de mim e de você. Se você era uma dracma perdida dentro da casa, o pai achou você dentro da casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você era como um filho pródigo,
O Pai te encontrou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e te recebeu de braços abertos na casa dele. Aleluia. E ainda é possível, o mais interessante que eu acho, porque o pai, ele não julgou, não condenou seu filho que voltou para a sua casa, mas ele recebeu de braços abertos, porque o Senhor recebe de braços abertos aquele que volta para a casa dele com alegria. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Aí, aqui, irmãos, você vê que o capítulo 15, e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Porque aonde Jesus Cristo chegava, era notório, ali tinha publicano ouvindo, tinha todo tipo de pecadores ouvindo o Senhor, mas o Senhor, ele se acertou. Aí vem fariseu. Olha só o que os fariseus falaram. O versículo 2: e os fariseus e os escribas murmuravam, porque fariseu só sabe murmurar. Fariseu só sabe questionar. Fariseu só sabe reclamar. Fariseu só sabe procurar defeito. Fariseu só sabe achar o erro. Mas o fariseu, ele não vê aonde tem o conceito. Ele não vê aonde existe um Deus que senta do lado de todos, que é por todos e para todos, sem acepção de pessoas. Porque quem faz acepção, irmão, de pessoas é fariseu. Quem faz acepção de pessoas são os fariseus. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O convite de Jesus é para todos. Para todos que estão juntos, ou para aqueles que não estão juntos. Jesus chama a todos, para que venha adorar e bendizer o nome dele, que é fiel e poderoso. Aí os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este que recebe pecadores e come com eles. Aí você vê, meus amados queridos irmãos, Jesus, se assentando com os publicanos, se assentando com eles, com os pecadores. E Jesus, quando ele se assenta, os fariseus murmuram: Jesus senta para os fariseus. Mas Jesus, olha só, irmãos, que Jesus é tão bom, e ele lhe propôs esta parábola dizendo: um homem dentre vós que tem 100 ovelhas, perde uma, não vai deixar 99? Isso é uma parábola que Jesus contou. Por que parábola? Porque parábola, irmão, era uma forma mais especial, uma forma mais melhor de se pregar para alguém. Porque hoje muitas pessoas, a parábola, irmão, não é gritando, não é aquelas coisas que muitos dizem, confundem pentecostalismo com gritaria, com pulos, com roda-roda, não. Ou seja, o verdadeiro Pentecoste é quando alguém recebe a palavra de Deus, e a palavra de Deus queima dentro do coração. A palavra de Deus faz efeito dentro do seu coração, porque existe uma diferença: avivamento e movimento. Movimento muitas vezes pulando só. O avivamento é quando nós recebemos a palavra, ela faz efeito dentro do nosso coração, ela faz efeito dentro da nossa mente, nós guardamos ela e ela faz morada em nós, e nós recebemos ela com amor, com diligência, com inteligência, com dedicação. Aleluia. Aí Jesus tendo, não deixa a 99 ali, não vai atrás da perdida, porque quando se vai atrás das 90, deixa as 99 e vai atrás da perdida, irmão. Ou seja, 99, quando se fala de 99, se fala de uma, 99 é a maioria, irmãos. Ou seja, você vê que em muitos lugares estão se esquecendo de ir atrás de uma ovelha perdida, porque tem 99% dentro da casa. A casa ainda está cheia, a casa ainda está farta, a casa ainda tem muitas pessoas, a casa ainda tem muitos contribuidores, e se esquece de uma ovelha perdida. Mas o Senhor disse assim: o bom pastor vai atrás da sua ovelha, e quando ele vai atrás, as põe no ombro e traz e trata. Se tiver uma ferida, ele vai cuidar da ferida. Aleluia.
Ele vai tratar com amor. Ele vai tratar com sabedoria. Ele vai enviar sua palavra, vai dar pão, vai dar alimento, vai dar pão, vai dar água. Porque uma ovelha, quando está perdida, vem o meu deserto, ela vem com fome, ela vem com sede de pão. A Bíblia se fala da palavra, a água se fala do Espírito. Jesus dá água, a água dá, Jesus diz: eu dou a minha palavra, eu dou a água, eu dou meu Espírito, eu dou meu Espírito, eu dou água, eu dou pão, eu dou sustento, eu dou alimento, tanto físico como espiritual. Aleluia, glória a Deus. Então hoje, irmãos, por que muitos não querem mais ir atrás? Porque tem muitos. Não estou preocupado com 100%. O que me importa é que já tem uns 10%. É assim, irmãos. Eu não estou preocupado com o 1% que se perdeu. Eu estou aqui, vou cuidar das 99 que ficaram. Não, é assim que Jesus trabalha. Jesus trabalha diferente. Jesus trabalha com amor. Jesus trabalha preocupado com aqueles que estão lá fora perdidos. Como esse moço estava aqui sentado, bêbado, conversando, que só a gente vê como bêbado. Mas Jesus, ele olha para do alto do céu, disse assim: pode ir, mas eu vou fazer um obreiro desse homem. Porque Jesus, ele não vê como bêbado, Jesus não vê como trocado. Jesus vê como um futuro profeta da casa de Deus. Jesus vê como a futura profetisa da casa de Deus, como futuros obreiros da casa do Senhor. É Jesus que ensina, irmãos. Por que Jesus contou essas duas parábolas? E no final dos versículos sempre é a mesma palavra, é o mesmo sentido. Porque diz assim: olha, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que eu venha achá-la. Jesus fez essa pergunta, sabe aqui, irmão? Uma pergunta para os escribas e fariseus que estavam murmurando, estavam reclamando, estavam achando Jesus, chamando Jesus de errado. Porque acha que é errado, por exemplo, um pastor chegar e passar na frente do bar, cumprimentar as pessoas que estão bebendo, dar uma boa noite para uma pessoa que está lá fora, fica condenando, julgando. É por isso que Deus, nosso Senhor Jesus, permite às vezes muitas situações acontecer no meio do Evangelho, até mesmo escândalos. Para quê? Para que o crente em Jesus venha aprender a ter mais amor, se voltar para a presença de Deus. Não devemos julgar ninguém, irmãos. Não devemos condenar ninguém. A Bíblia diz que a vida há esperança, a vida há uma chance. Como diz a palavra de Deus, ainda há esperança para Israel. Livro de Esdras, capítulo 2. Há esperança para a igreja, há esperança para o povo de Deus. Mas o povo estão muito idólatras, muito vaidosos. Jesus tem esperança para ele. Jesus ainda tem esperança para esse povo. Deus ainda tem uma chance, uma oportunidade para esse povo. A chance só acaba com parte dela. Aí segue o juízo. Porque não é só a morte, mas há o juízo final. Todos vão ter que comparecer. Aí Jesus vem e diz assim, ó: e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilos. Achando, põe nos seus ombros com alegria. Porque o versículo 7 diz assim: digo-vos assim, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Que porventura, olha só, leia comigo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Porque muitas vezes as 99 estão ali, irmãos, estão sob o cuidado do pastor, estão sob o cuidado do pastor dos pastores,
Então, nós temos que ir atrás daquelas que estão perdidas. Por exemplo, Pastor, e sobre aqueles que saíram da igreja? Se saiu e foi para outra igreja, isso aí você tem que ir atrás, mas não. Porque já está em outra igreja, está em outra aprisco, está recebendo outros cuidados de outros pastores que Deus colocou para ensinar a palavra. Nós temos que ir atrás daqueles que estão saindo da igreja, estão na zona de conforto, estão em casa, ou foi para o mundo do pecado, perdido novamente. Não quer mais saber de estar na presença de Deus. Porque é melhor muitas das vezes a pessoa sair de uma igreja para ir para outra igreja do que sair da igreja para ir para o mundo. Porque lá no mundo, irmãos, é perdição, é destruição, é ruína, é fogo eterno. Mas na presença de Deus, na igreja do Senhor que prega a palavra, que ensina a verdade de Cristo, tem salvação para aqueles que creem e obedecem. Aí Jesus, no versículo 8, Jesus faz outra parábola, traz outra parábola. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e a busca com diligência até achar? Que foi a pergunta que Jesus fez. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Já para o pastor, né, que perdeu a ovelha perdida, quando deixou a 99, né, quando acha, ele chama o quê? Chama os amigos e diz o quê? Que achou a que estava perdida. Que não é apenas mais 99, agora se tornou, voltou a ser 100. Agora não era só 99%, se tornou 100%. Porque Jesus não quer só 99%. Jesus quer 100% da igreja. Jesus não quer só 1% da igreja. Jesus quer 100% da igreja do Senhor. Dá o seu melhor a cada dia, a cada instante. Aí o versículo 7 diz: porque a alegria no céu, os anjos se alegram por um pecador que se arrepende. Lá no versículo 10 também diz que a alegria no céu, os anjos se alegram, faz festa no céu por um pecador que se arrepende, deixa o pecado, deixa o engano, deixa a mentira, deixa a prostituição e vem para os pés de Jesus. oh glória! É Jesus, irmão. Jesus se alegra. Já o fariseu não fica feliz, não. Com a vitória, não. O fariseu não fica feliz com a salvação, não. O fariseu fica, a primeira coisa que o fariseu vai dizer, irmão, é a seguinte: estava na cachaça, só vinha entrando na igreja e saindo. É melhor ver, irmãos, eu não critico, não. Eu vejo uma pessoa afastada da presença do Senhor, voltou, depois sai de novo, volta de novo. Eu vejo essa pessoa que está tentando se afirmar, mas não encontrou ainda a força o suficiente. Uma hora ela vai acertar o alvo, uma hora ela vai se afirmar com Jesus. Você vê que a outra parábola, a última parábola do capítulo 15, quando Jesus conta do filho pródigo, ali Jesus ensina o filho a ter humildade. Ele pediu parte da sua herança, ele foi embora, o pai não impediu. O pastor não tem que impedir ninguém de ir embora. Quer ir, pode ir, mas uma hora vai voltar. E quando voltar, as portas têm que estar abertas, receber como se nada tivesse acontecido. É assim que Jesus ensina, irmãos. Aí a Bíblia diz que o filho foi, pegou a herança, o pai vai, mesmo de coração partido. O pai deu a herança e o filho vai embora. Quando chega lá na frente, gasta tudo com as meretrizes, com as mulheres das vidas. Não convém chamar o nome que diz que é correto, mas as meretrizes, quando gasta tudo, os amigos vão embora, as meretrizes somem, e o que acontece? Vai procurar emprego, e não encontra emprego. E quando não encontra emprego, ele encontra apenas um emprego, um trabalho. Que é o quê?
cuidar de porcos. Quantas pessoas saem da presença de Deus e estão cuidando de porcos no mundo? O que é cuidar de porcos? Está bebendo, está fumando, está roubando, está se prostituindo, está se... Então, ou seja, aí tem saudade da igreja, saudade do Senhor, cantar, profetizar, aí sente saudade. Aí Jesus toca no coração para voltar. Aí o filho pródigo volta. Quando ele vai vem lá na frente, o pai conhece o seu filho. Prepara o melhor banquete, o maior banquete a qual eu nunca fiz nessa fazenda. Prepara o maior banquete a qual eu nunca fiz. Prepara roupas novas. Já o filho, mas que não tinha ido embora, que tinha ficado, ficou com ciúme. Porque tem gente que é assim, irmão. Ah, eu não saí. E fulano que saiu, voltou, já está. Meu rapor, tem festa ainda? Meu pai não me deu sequer nem um cabelo cevado. Inveja, porque preferia ver o irmão fora perder. Mas Jesus não quer ver assim, irmão. Jesus quer encontrar e quer dar festa. Porque a Bíblia diz que há alegrias, a festa no céu de um pecador que se arrepende, abandona e deixa. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa, abandona, deixa o pecado, alcançará misericórdia. É a palavra de Deus que nos ensina assim, irmão. O homem ensina diferente. Se desviou, não tem mais chance. Mas Jesus tem dado chance. Amém? Glória a Deus, vamos estar orando nesta noite, clamando o nome de Jesus. E que Deus abençoe todos. Quarta-feira, novamente, vamos fazer a transmissão novamente para a glória de Deus. Glória a Jesus. Vidas serão alcançadas através da palavra